Boa noite. Vai ficar tudo gravado. Boa noite. Boa noite, irmãos, Pai do Senhor, a Sandro, a Simone, Magali, Pai do Senhor, parabéns pelo seu dia. O som tá bom? Abração, não, Sandro? Saudade também, irmãos. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Glória a Deus.
César, abraço, meu irmão. Glória a Deus. Ficou muito lindo o louvor da tarde. Nós colocamos aqui para os irmãos que estão ouvindo, preparando para a nova mensagem dessa noite. Quero agradecer a presença dos irmãos que estão conosco. Nós estamos juntos cultuando o nosso Deus. Em especial as mães, que Deus abençoe a todas, com a bênção, toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestes. Que Deus possa abençoar sempre a nossa igreja, o nosso louvor. Agradecer a Deus pelo nosso pastor, que nos dá o privilégio de estarmos aqui compartilhando a palavra com os irmãos nessa noite. Uma noite especial, no Dia das Mães, que estamos aí comemorando o dia de hoje. A nossa palavra hoje vai ser direcionada a elas, nesse dia tão especial. Que Deus possa abençoar o nosso coração, abençoar a nossa igreja, abençoar a vida de cada família. Não estamos presentes de corpo, mas estamos em espírito e em verdade. Isso que é importante, nós sempre estarmos em espírito e em verdade, adorando o nosso Deus, cultuando o nosso Deus, servindo o nosso Deus sempre. Que Deus abençoe sempre nossa igreja, abençoando cada família. E vamos colocar diante do altar do Senhor nesse momento nossas vidas em oração, para que Deus possa abençoar esse momento da palavra, no momento que nós estamos abrindo nosso coração e a nossa mente, para que Deus possa falar conosco e tocar nossas vidas com o teu Santo Espírito. Oremos. Pai, nós prostramos a tua presença nessa noite, diante do Senhor, que é santo, é inigualável, é um Deus, ó Pai, acima de todos os deuses, um Deus que merece todo louvor, honra, glória e adoração. E estamos aqui, ó Deus, como igreja, ó Deus, para te adorar, para te bendizer, ó Deus. Não estamos de corpo presente, como igreja, ó Pai, em comunhão, mas estamos aqui, ó Deus, cada um no seu lar, e em espírito e em verdade possamos adorar o nosso Deus, servir o nosso Deus. Ó Pai, abençoa a tua palavra que vai ser lida, exposta, ó Deus. Fala nossos corações, ó Pai, toca na nossa mente, nosso espírito, ó Deus, que essa palavra possa vir de encontro, ó Pai, à necessidade de cada irmão, cada irmã, e que o teu Espírito faça uma obra nas nossas vidas, ó Pai, de uma forma especial na vida das mães, esse dia tão especial que é o Dia das Mães, ó Pai. Abençoa todas elas, ó Pai, com toda a sorte bem espiritual nas regiões celestes, ó Pai. Eu peço isso, oro agradecido, oro no nome de Jesus. Amém. O texto que nós vamos meditar nessa noite se encontra em Mateus, no capítulo 15, versículo 21 ao versículo 28. Mateus, capítulo 15, do versículo 21 ao versículo 28. Assim nos diz a palavra do nosso Deus nessa noite para o nosso coração. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não respondeu palavra. E seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe:
Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como quiseres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Nossa palavra nessa noite, coração das mães, uma palavra de encorajamento, uma palavra de ânimo. E essa mensagem destinada a todas as mães, eu quero aproveitar e mandar um abraço para minha mãe, que está em Limeira, Dona Érica. Mandar um abração também para a Dona Carmen, minha sogra. Todo mundo está em casa, não estão saindo, estão na quarentena. Deus abençoe a vida delas. Então essa mensagem é você, mãe, que tem um papel relevante, absolutamente importante para a construção de uma família sólida, de uma igreja viva, de uma sociedade com os valores absolutos. E entenda, irmãos, que nós precisamos de mães que ocupem o seu lugar, o seu papel, absolutamente relevante na construção de uma sociedade justa, digna e que trabalhe com os princípios da palavra de Deus. E nessa noite quero compartilhar com você, mãe, 4 fundamentais características ou verdades acerca de mães intercessoras que conquistam o coração dos filhos através da oração e do exemplo. Oração e exemplo. Então a primeira coisa que essa mãe precisa encontrar sempre é tempo para interceder pelos seus filhos. Sempre. Porque nós vivemos em uma época em que as pessoas vivem ocupadas demais, com a agenda lotada demais. Mas pastor, nós estamos na quarentena. Estou falando da nossa vida normal, no dia a dia, apesar que tem pessoas que não estão na quarentena, não é isso? Onde nós sabemos que muitas mulheres, além do trabalho doméstico e familiar, também trabalham fora e exercem funções absolutamente relevantes na sociedade. Mas preste atenção no que vou dizer. Nenhum trabalho pode ocupar a prioridade da agenda de uma mãe no que concerne a ser uma intercessora em favor dos seus filhos. Nós não podemos, irmãos, substituir o que é importante por aquilo que é urgente. Sabemos que o urgente bate a sua porta todo instante. É o telefone que toca, é o celular que chama, é os amigos que chamam, é o trabalho que exige. Mas os seus filhos são absolutamente importantes. E é necessário que você, mãe, encontre sempre tempo para orar pelos seus filhos, para colocar os seus filhos na presença de Deus, no altar de Deus, porque na verdade nenhum sucesso compensa o fracasso dos seus filhos, o fracasso da sua família. Um grande exemplo foi Ana, que orou pelo grande ideal de ser mãe. E quando ela teve o seu ventre curado, quando ela concebeu, por graça de Deus, ela então teve a capacidade de entregar o seu filho para fazer a obra de Deus, para a realização dos sonhos de Deus. Eu sei que você é uma mulher ocupada, as mulheres da atualidade são muito ocupadas, este não é um privilégio só seu. Mas eu quero lhe dizer que, maior que seja a correria da sua vida, você precisa encontrar sempre tempo para estar a sós com Deus, para apresentar os seus filhos a Deus. Pois não basta apenas falar de Deus para os seus filhos, você precisa falar de seus filhos para Deus. E eu olho para a história e vejo exemplos como de Susan Wesley. E essa mulher, diz a história, que ela teve 19 filhos. E desses 19 filhos, apenas 9 deles chegaram à fase adulta. Mas ela, ainda quando seus filhos eram pequenos, tirava 1 hora por dia para entrar no seu quarto, trancar a porta e derramar a sua alma em favor dos seus filhos. Ainda mais, ela tirava 1 hora por dia, mais ainda,
durante a semana para estar com cada filho, um por um. Imagina, 19 filhos, um por um, para ouvi-los, para orientá-los, para aconselhá-los e para ensinar a cada um deles, particularmente, os preceitos da palavra de Deus. E foi essa mãe que deu ao mundo João Wesley e Carlos Wesley. E ela, irmãos, no seu tempo de oração, orava pela sua família e pelo despertamento espiritual da igreja na Inglaterra. E desta maneira, Deus respondeu a sua oração e seus filhos foram os principais instrumentos de Deus na Inglaterra para trazer um grande reavivamento espiritual para aquela nação. Abraão Lincoln dizia que o homem que tem uma mãe que ora por ele nunca é um homem pobre. Uma mãe que ora por você, então se você tem uma mãe que ora por você, você nunca é uma pessoa pobre. E essa é uma verdade absoluta, absoluta. Então você, mãe, é convocada por Deus para ser uma intercessora, mãe de joelhos, filhos de pé. Nós sabemos disso. Então, em segundo lugar, nessa noite quero trazer para o coração das mães, eu quero encorajar você, mãe, também a não desistir de interceder pelos seus filhos. Talvez você já começou a orar, talvez você já tenha orado pelos seus filhos há muito tempo, quem sabe anos e anos, mas quem sabe você ainda não tenha escutado o retorno, ouvido a resposta, obtido sucesso na sua causa. Mas quero encorajar você, em nome de Jesus, a não desistir, continuar orando, persevere, porque a vitória certamente virá advir das mãos do Deus Todo-Poderoso. Creia, creia, creia. Então, quero dar também 2 exemplos com relação a esse ponto. O primeiro deles é da mulher cananeia, o texto que nós acabamos de ler, lá em Mateus 15, do 21 ao 28. E diz a Bíblia que a certa feita Jesus foi abordado por uma mulher, que era gentia, ou seja, não fazia parte da família de Israel, nem tinha as promessas da aliança de Deus. Mas essa mulher compreendeu que Jesus podia trazer resposta à sua causa. Ela tinha uma filha que estava, diz o texto, horrivelmente endemoniada. E ela vai a Jesus e clama a Jesus: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E diz a Bíblia que o Senhor Jesus respondeu a essa mulher com um silêncio frio, parecia indiferente. Não dirigiu a ela a palavra sequer. E talvez ela tivesse motivo para sair decepcionada. Mas não, diz a Bíblia que ela insiste, e os discípulos dizem então para Jesus: Mestre, espere essa mulher, ela vem clamando atrás de nós, manda embora, manda embora. Mas Jesus dá uma resposta ainda mais desconcertante, dizendo o seguinte: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Esta mulher poderia, como gentia que era, sair decepcionada, frustrada, magoada, ressentida, mas diz a Bíblia que ela se prostra e adora e diz: Senhor, tem compaixão de mim. Jesus então dá uma resposta ainda mais pesada e diz: não é bom que você tire o pão dos filhos e lance aos cachorrinhos. E essa mulher então diz: Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. E Jesus então diz àquela mulher: mulher, mãe, grande é a tua fé, será feito conforme a tua palavra, a tua vontade e a tua fé. Aleluia, aleluia. E a filha dessa mulher, diz o texto, dessa mãe, foi imediatamente liberta, curada e transformada. Sabe por quê? Porque essa mãe não desistiu, essa mãe insistiu, essa mãe perseverou, e ela teve a vitória na sua causa e teve a sua filha resgatada, liberta e salva. Glória a Deus, glória a Deus. O segundo exemplo que eu quero dar é o exemplo de Mônica. Mônica foi mãe de Agostinho de Hipona.
viveu no século IV, entre o século IV e o século V da era cristã. Agostinho foi um moço, diz a história, devasso. Foi um moço que viveu à margem da sociedade, à margem da vontade de Deus, na contramão da vontade de Deus, conspirando contra os ensinos recebidos da sua mãe, mesmo tendo a sua mãe orado por ele anos e anos, diz a história. Agostinho viveu no pecado durante 30 anos. Mas após 30 anos de oração de sua mãe, este jovem, um dia lendo a carta de Paulo aos Romanos, lá no capítulo 13, versículo 13 a 14, eu não vou ler, os irmãos podem ler em casa, Romanos 13, do 13 a 14. Ele lendo esse texto, ele foi tocado pelo Espírito Santo de Deus, seu coração foi aberto, seus olhos foram desvendados, sua alma foi transformada, sua vida foi profundamente impactada, e Agostinho de Hipona foi se transformar no principal instrumento de Deus na Igreja Ocidental, possivelmente de todos os tempos. E foi dele e nele que os reformadores foram aprender. Nós sabemos Martinho Lutero, João Calvino, foram aprender dele, com ele. E Agostinho foi considerado o maior teólogo da história do cristianismo, maior teólogo. Agostinho foi considerado o maior teólogo da história do cristianismo. Este homem teve uma influência decisiva na história do cristianismo. Mas o que eu quero ressaltar aqui, importante que eu ressaltar aqui, é que por trás dele havia o quê? Uma mãe perseverante na oração, que jamais desistiu de ver o seu filho salvo e vê-lo aos pés do Senhor Jesus. Mãe, não desista de orar pelos seus filhos. Eu não sei onde os seus filhos estão, eu não sei o que está acontecendo com eles nesse momento. Talvez algum deles se afastaram de Deus, talvez estão longe do Evangelho, talvez longe da igreja. Quem sabe estão vivendo na contramão da vontade de Deus, assim como Agostinho. É você, mãe, não deve desistir jamais. Pois você, mãe, não gerou filho para a morte. Você não gerou filho para o cativeiro. Seus filhos são filhos da promessa. Então não abra mão de vê-los salvos, cheios da graça de Deus e instrumentalizados pelo Espírito Santo de Deus. Não abra mão, em nome de Jesus. Mas uma terceira coisa que quero mencionar para você, mãe, você precisa também ser sempre uma mãe profundamente engajada, comprometida e envolvida no processo educacional dos seus filhos. Você precisa ser sempre uma mãe comprometida com o ensino, com a educação, com a orientação espiritual dos seus filhos. E eu quero dar mais uma vez 2 exemplos. A Bíblia fala do exemplo de Joquebede. Joquebede foi mãe de Moisés. Moisés, pelo milagre da providência, foi descoberto pela filha de Faraó nas águas do rio Nilo. E foi encaminhado à sua própria mãe para ser criado e educado na primeira infância. Olha que interessante, como Deus encaminha todas as coisas. E foi sua mãe que foi com sua mãe que Moisés aprendeu os preceitos e princípios que governaram a sua vida até os seus 80 anos, quando ele vai ter uma revelação especial de Deus no Monte Sinai. É muito importante você entender, mãe, que a orientação que você passa para os seus filhos agora vai governar a vida deles na fase adulta e vai extremamente decidir as questões mais importantes da vida dele, eu creio que no seu futuro muito breve. E segundo exemplo que eu quero dar é o exemplo de Eunice e de Lloyd, que ensinaram a Timóteo as sagradas letras, as escrituras sagradas, desde a sua infância. Então aqui nós temos a figura da mãe e da avó. Então diz a Bíblia que essas letras sagradas tornaram Timóteo sábio para a salvação. Então você, mãe, tem um grande papel, o papel de instruir os seus filhos, o papel de ensinar os seus filhos a verdade de Deus, o papel de orientar os seus filhos para que eles andem no caminho da justiça. Pois são muitos, nós sabemos os riscos, são muitas ameaças que seus filhos estão correndo, seja na escola, quem tem filho na escola, na vizinhança, através da internet, da televisão. São muitas forças opositoras que conspiram contra os seus filhos e eles precisam, então, prioritariamente, ouvir a verdade, a instrução da verdade,
a partir de você, mãe, a partir de você, pai, também, não só a mãe agora, o pai também. Então, muitas vezes, meus irmãos, até nos lares cristãos, nós percebemos, está se transferindo a responsabilidade da educação cristã para a igreja, muitas vezes para a escola dominical. E eu quero falar que isso é impossível, porque seu filho passa um pouco mais de 1 hora por semana na escola dominical, mas passa várias horas da semana na internet, na televisão, na rua, ou mesmo na sala de aula. Então é preciso que você, mãe, foque a sua atenção da verdade para os seus filhos, especialmente quando eles estão naquela fase da infância, onde eles não encontram tanta resistência para receberem a instrução da verdade. E a palavra de Deus nos diz lá em Deuteronômio 6, eu gosto muito desse texto, a partir do versículo 6, está escrito assim: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Ou seja, na dinâmica da vida, sem engessar os métodos, mas dentro da informalidade, da relação familiar. Então, aproveite essa oportunidade para ensinar, para educar, para inculcar. E este é um fato curioso, porque inculcar é o que você fala hoje, fala amanhã, fala depois, você repete, torna a repetir. É um processo lento, mas com resultados, nós sabemos, extraordinários. Eu louvo a Deus para minha mãe por causa disso. Nunca desisti de me ensinar. Então não desista, não abra mão do projeto de ser uma mãe educadora, uma mãe pedagoga. E sabe, mães, vejo algo maravilhoso, também é um texto muito conhecido, lá em Provérbios 22, 6. Toda mãe conhece esse texto. Ensina a criança no caminho em que ela deve andar, e ainda quando ela for velha, jamais se desviará dele. Então observe que o texto não diz o caminho em que ela quer andar. Esse é um fato curioso também. Hoje nós estamos vivendo a ditadura das crianças, império infantil. Hoje muitas vezes são os filhos que estão falando mais alto dentro de casa, que estão dando as ordens, infelizmente. E se os pais contrariarem a vontade soberana desses filhos, eles dão um chute na canela do pai ou da mãe. Muita violência, nós estamos percebendo muita violência dentro dos lares. Nós percebemos isso. Mas não é este o ensinamento da palavra de Deus. A orientação da palavra é o seguinte: não ensina o caminho que a criança quer andar, mas a outro ponto. O texto não está dizendo o caminho que ela deve andar. Ensinar o caminho não é apontar apenas um caminho, nem dizer o seguinte: faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Não é dessa forma que ensinar. Alguém disse que o exemplo é a única forma eficaz de ensinar. Então o texto diz: ensina a criança no caminho, ou seja, pega o seu filho pela mão, anda com ele, seja exemplo para ele, seja modelo para ele, vá com ele, faça do seu filho um discípulo. E então você está sendo uma mãe educadora, você estará investindo sua vida, seu tempo, seus talentos, seus dons para educar seus filhos no caminho da justiça e dando a ele o genuíno leite da piedade e da verdade. Mas quero dizer em quarto e último lugar sobre aquela mãe que protege os seus filhos. Muito importante isso, que protege os seus filhos. Nós precisamos de mãe que estende as suas asas sobre os seus filhos para guardá-los, para protegê-los, para livrá-los dos grandes perigos que cercam os filhos. Um exemplo disso é a águia. A águia, aquele pássaro que todo mundo conhece, a águia, não põe o ninho dos seus filhotes perto dos predadores, sabiam? E isso está claro na Bíblia, lá em Jó 39, do versículo de número 27 a 28, diz assim sobre esse fato: será que a águia espera que você dê ordem a fim de que ela faça o seu ninho lá no alto? Ela mora nas pedras mais altas, e no alto
das rochas constrói o seu ninho seguro. Então a águia não coloca o ninho dos seus filhos na beira do caminho, ou em lugares baixos e perigosos, fáceis para os predadores. A águia tem o cuidado de não expor seus filhos para as bestas feras. Ela não os deixa em lugares em que eles se tornam vulneráveis. Pelo contrário, a águia só faz o seu ninho lá nos altos do rochedo, lá nos lugares mais altos dos penhascos. Então a águia é zelosa em colocar o ninho dos seus filhos nas alturas, na mais total segurança. E a palavra de Deus fala também, nós já falamos sobre ela aqui novamente, eu quero repetir, sobre Joquebede, uma mãe que protegeu o seu filho Moisés. Quando a norma da lei da época era que toda criança do sexo masculino que nascesse no Egito, filho de hebreus, deveriam ser o quê? Ser alimento dos crocodilos no rio Nilo ou passado a espada. E essa mãe não aceitou a decretação da derrota na vida do seu filho, jamais. Essa mãe tomou uma decisão de proteger o seu filho, de guardar o seu filho, de livrar o seu filho da morte. E sabe, mãe, nós estamos vivendo num mundo perigoso, onde tantas vezes nós podemos colocar ainda hoje, traficantes estão na porta das escolas, onde tantas vezes as más influências chegam através da televisão, da internet, das amizades. Mas você, mãe, tem uma responsabilidade gloriosa de proteger os seus filhos, de livrar os seus filhos dessas influências terríveis. Você, mãe, tem o grande privilégio de ter os seus filhos em suas mãos. Use, então, sabiamente o seu tempo para ser uma grande bênção na vida dos seus filhos, para ser uma protetora dos seus filhos, para conduzir os seus filhos no caminho da verdade e da justiça. Meu grande desejo é que você, mãe, assuma o seu posto em nome de Jesus. Quero dizer que nenhum sucesso que você alcance na sua vida pessoal, profissional, compensa o fracasso dos seus filhos. Quero encorajar você, mãe, a ocupar o mais nobre dos postos, mais alta posição, a posição gloriosa de ser mãe. Mãe que ora, mãe que ensina, mãe que protege. Que Deus abençoe vocês, mães. Que vocês continuem sendo uma grande bênção na sua família, na igreja e na sociedade. Parabéns a todas. Que Deus guarde vossos corações. Que Deus abençoe as vossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero deixar um hino aqui do nosso cenário, que é o 396, que é uma homenagem às mães. Eu vou ligar aqui, para que os irmãos ouçam esse louvor, frente às mães. Que Deus abençoe a todos. É grande o
chamar de mãe. É grato a que sentir de mãe o santo amor. Por ela o coração bendiz ao Criador. É grande o bem que na alma tem, que pode alguém chamar de mãe. Amém. Que Deus abençoe a vida de todos que estiveram conosco nessa noite. Deus abençoe essa palavra. Deus abençoe mais uma vez as mães. Abençoe sua família. Que Deus possa nos dar sabedoria, discernimento. Que Deus possa nos capacitar a passar essa fase da quarentena com saúde. Deus possa tirar do nosso coração toda angústia, todo medo. Que Deus possa abençoar a nossa igreja, abençoar nossas famílias, abençoar o nosso pastor, sua família, sua saúde. E vamos mais uma vez estar orando para encerrar esse momento. Deus abençoe a todos nós em nome de Jesus. Estarei em seguida impetrando a bênção. Pai, nós queremos colocar nessa noite nosso coração mais uma vez no altar do Senhor, ó Pai. Obrigado, Deus, porque a Tua palavra é viva, eficaz. O texto, ó Pai, fala sobre mães, ó Deus, que foram guiadas pelo Senhor, tiveram experiência contigo, que oraram pelos seus filhos, que intercederam pelos seus filhos, que educaram os seus filhos, que protegeram os seus filhos, foram bênção na vida dos seus filhos, ó Pai. Abençoa a mãe, ó Pai, todas as mães que nos ouvem nessa noite, a minha mãe, a minha sogra, as mães da igreja. Derrama sobre elas, ó Pai, toda a sorte de bem espiritual, Pai, dando saúde, disposição, discernimento, coragem, ânimo, ó Deus, que possa vencer esse momento, ó Pai, tão perturbador, ó Deus, de doença. O Senhor possa estar curando, ó Pai, se alguma doença nesse momento. O Senhor possa estar restaurando a saúde de todos, ó Pai, dando a elas, ó Pai, a porção dobrada do Santo Espírito sobre a vida de cada um, ó Pai, e que elas possam ser guiadas por Ti. E que nós, filhos, possamos ser cada dia mais, ó Pai, obedientes, ó Pai, possamos ser atenciosos, carinhosos, ó Pai, termos mais presente na vida das nossas mães, ó Pai, nos capacita para isso. Ó Pai, abençoe, ó Pai, todas as famílias, toda a sua bênção espiritual nessa noite, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Abençoa a Tua igreja, abençoa o nosso pastor, abençoa a nossa liderança, ó Pai. Que em breve possamos estar reunidos novamente como igreja para Te louvar, ó Pai. Mas nesse momento possamos estar sempre, ó Pai, reunidos, ó Pai, aqui pela internet. Que o Santo Espírito possa continuar falando conosco, nos abençoando sempre como o Senhor tem nos abençoado, ó Pai. Fala conosco, nos abençoe sempre. Eu peço isso, oro agradecido, oro no nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo estejam com os irmãos, com as irmãs, esteja com todo o povo de Deus nessa noite, mas esteja para todos sempre. Amém e amém, graças a Deus. Deus abençoe a todos, obrigado por estarmos juntos aqui em nome de Jesus. Tem uma semana de muitas bênçãos na presença de Jesus. Amém? Amém.